Hello, boys and girls, galerinha do terceiro ano. Tudo bem, galerinha? Vocês já conhecem, né? Passaram 6 meses tendo aula de Geography de Teacher Leo. E aí, galerinha? Gostaria de saber, antes da gente começar a nossa aula, né? Como é que foi? Tô caindo cada vez mais. A cadeira tá... Estão percebendo que eu tô menino? A cadeira tá descendo. Bom, galerinha, this is Teacher Leo, vocês já me conhecem, né? E vocês, essa é a nossa aula de volta. Essa é a nossa aula de volta às aulas, tá certo? Do segundo semestre, agora de agosto, tá? E deixa eu aumentar aqui o volume. Estou me reacostumando, né? Como vocês podem ver, eu estou me reacostumando a tudo aqui, assim como vocês também, na volta, se readaptam, né? Tudo é um pouquinho diferente e tal. Mas espero que as férias de vocês tenham curtido bastante, tenham se divertido bastante, tenham descansado bastante. Não posso dizer que eu fiz isso. Eu realmente precisava de umas boas férias. Todos os professores precisavam de umas boas férias, porque, né, foi muito tempo a gente sem férias, né? A gente tirou, se vocês lembram, em abril do ano passado. Eu sei que para vocês, não, professor, as férias da gente foi agora ainda em janeiro, férias para vocês, mas para nós professores a gente continua fazendo um trabalho. Vocês vão entender o dia. Mas, anyway, curti muito, viajei, espero que vocês tenham feito o mesmo também, tá certo? Então, estamos de volta com a nossa aula de Geography. E a gente vai falar de uma coisa bem legal hoje. A gente vai falar, na verdade, a gente vai tratar assim, de agricultura de um modo geral. A gente não vai falar especificamente da agricultura do Brasil, ou agricultura... a gente vai falar da agricultura de um modo geral, e na nossa aula de Geography, né, aula de Geography, né, de geografia, ela tem uma tendência muito de falar sobre atualidades. A atualidade está dentro de geografia. E aí não tem como a gente hoje em dia falar de agricultura e a gente não falar também de meio ambiente, tá certo? Então, o Teacher Leo trouxe hoje também algumas informações interessantes sobre a agricultura de uma maneira geral. Esqueci meus óculos, mas vamos lá, acho que o Teacher Leo consegue. O Teacher Leo está ficando cada vez mais ceguinho, cada vez mais velhinho, mas eu acho que a tela vai ajudar dessa vez. Né? Então, eu trouxe um material aqui bem interessante, tá? Opa, eita, ia deixar isso para surpresa. Oh, man. Oh, man. Para mostrar, vocês já viram ali, né? Eu vou mostrar só alguns documentários, né? Eles chamam na Netflix, eles chamam de docu-series, que é documentário série. Muito interessantes, exatamente mostrando, né, a importância da gente fazer uma agricultura sustentável, né? A gente chama a palavra do momento é essa, sustentável. O que é sustentável? O que quer dizer sustentável? Aquilo que se sustenta, né? Não adianta a gente fazer uma casa para essa casa depois de um tempo cair, não é verdade? Essa casa ela tem que ter uma sustentação ou uma sustentabilidade. Daí vem a palavra sustentabilidade. Sustainable, a gente fala em inglês, tá? Ou seja, a agricultura que a gente possa fazer essa agricultura por anos e anos e anos e anos e anos. Tem muito docu-series lá na Netflix, que é muito interessante. Além do mais, dá a oportunidade para a gente de aprender inglês, né? A gente ir ouvindo, eu sei que vocês são muito pequenininhos, tem uma dificuldade razoável ainda com essa língua, com a língua que a gente trabalha, que é a língua-alvo, tá? Mas é importante ser exposto, se expor, se colocar. Quando você se coloca num ambiente, a tendência de você se acostumando com aquele ambiente, com aquela situação, ela vai ficando cada vez melhor. Então, quando vocês estiverem com a maturidade tal para poder realmente aprofundar na língua, vai ficar mais fácil, certo? Então, vamos lá. Eu achei esse website aqui, tá? 5 interesting facts all about agriculture.
5 fatores interessantes sobre a agricultura, tá certo? Então, a gente vai aprender muitas coisas interessantes sobre a agricultura. Esse daqui é mais voltada para a agricultura americana, né? Mas ela acaba meio que se confundindo também com o Brasil e com o resto do mundo. Então, agriculture is the single largest employer in the world. Aqui, na verdade, é uma informação mundial, né? A agricultura é o setor da economia que mais emprega no mundo, ainda, tá? Então, aqui diz, in fact, the Food and Agriculture Organization reports that there's a large untapped reservoir of farm and farm employment opportunities. Ok? Então, assim, ainda é, né, the single largest employer. Deixa eu clicar aqui para ver se mostra aqui essa estatística aqui para a gente. Não, queria ver os chart. Como eu disse, estou sem meus óculos, eu não vou buscar não, para não atrapalhar a nossa aula. Então, the United States, né, emprega 17% da força de trabalho americana está na agricultura e globalmente representa por 40%, tá? Eu preciso explicar isso para vocês, porque é importante que vocês já novinhos, assim, já pequenininhos, já comecem a entender, tá? Como é que a agricultura ela emprega tantas pessoas? Onde é que está? Porque a agricultura ela é um setor, né? Eu não sei se vocês já aprenderam isso com Teacher Natalie, né? Mas a economia ela tem vários setores, né? Então tem um setor industrial, né? Que é a indústria, que são as fábricas onde se fabrica, se produz as coisas. Tem um setor de serviços, né? O setor de serviços é aquele que presta um serviço, não produz nada, mas presta um serviço, facilita a vida das pessoas. Então, por exemplo, a cabeleireira, a manicure, as escolas, né? Deixa eu ver outros prestadores de serviço, né? Deixa eu ver outros prestadores de serviço, né? O setor educacional, de modo geral, o setor de saúde, de modo geral, né? Então, ele presta um serviço e recebe por isso. Tem o setor do comércio, né? Que aí vende. Eu vou num local, pago por algo e você me dá algo, né? Um objeto, alguma coisa, tá? No setor de serviço, você paga para obter aquele serviço. Alguém vai facilitar a sua vida de alguma forma, certo? Então, o setor de agricultura, tem esse setor da economia chamado agricultura, representa 40% globalmente. Mas como é que funciona isso daí? A maior parte das pessoas, né, da agricultura está empregada num subsetor desse setor da agricultura que a gente chama de agricultura familiar. Tá? Então, o que é a agricultura familiar? A agricultura familiar, gente, é aquele pessoal, talvez vocês tenham até um parente, tenham alguém da família, às vezes já viram uma situação dessa. Que a pessoa, muitas vezes, na maior parte das vezes, mora no interior, né, mora numa área rural, e aí aquela pessoa, para se sustentar, ela tem um pedacinho de terra, mora num sítiozinho, tem um pedacinho de terra, aí faz uma plantação ali. Aí planta, né? E aquela plantação, depois ela colhe aquela plantação, vende, ganha um dinheirinho e se sustenta, né? Dá sustentabilidade a ela e a sua família. Então, aqui, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco a gente vai encontrar muito desse tipo de agricultura, né? A agricultura, por exemplo, muita gente planta macaxeira, que existe uma cultura grande da plantação da macaxeira, a plantação do irmão quase que gêmeo da macaxeira, né, que é a mandioca, né? Uma macaxeira e mandioca não são a mesma coisa, mas são muitos, quase irmãos gêmeos, né, para a produção de farinha, né? Você também vai encontrar, né, dentro de todo esse campo da economia que é a agricultura, você também encontra a pecuária, né? Elas estão ali, está dentro, a pecuária está dentro. Então, às vezes a pessoa cria umas cabecinhas de gado, né? Às vezes cria um bodezinho, você vai para ali para o sertão do Pajeú, você tem criação de ovelha, criação de bode, né? Que a pessoa vai criando vários, aí depois vende, ganha um dinheirinho, dá cria, né? Para poder dar sempre um dinheirinho.
leite, produção de leite também, etc. e tal. E também a gente tem aqui no Brasil, a gente tem a cooperativa, tá? A cooperativa em que as pessoas se unem, tá? Porque é na força, né? É na união que existe a força. Se unem em prol de depois vender aquela quantidade já num determinado setor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu mesmo tenho um sítiozinho lá em Glória de Goitá, Glória do Goitá, né, o certo. E lá em Glória de Goitá, por exemplo, tem uma cooperativa de plantadores de produtos, como é que se diz, orgânicos, né, sem utilização de agrotóxicos. Então, tem vários pequenos plantadores, cada um planta um pouquinho e eles se unem na cooperativa, porque aí eles, por exemplo, vêm para aqui em Olinda, aqui na sexta-feira, aqui pela manhã, eles ficam aqui na beira-mar de Olinda, aí eles montam a banquinha, e vêm aqui vender os produtos dele, ou tem outras regiões do Recife, né? E por aí vai, tá certo? Tem também cooperativas mais organizadas, que são instituições mesmo, por exemplo, o MST, né? O Movimento dos Sem Terra, que eles também se organizam em cooperativas, e aí trabalham com agricultura e pecuária também, com produção de leite, produção de queijo, etc. e tal. Esses aqui são os maiores empregadores. Os grandes produtores, né? E a gente precisa conversar com você sobre isso, porque aqui no Brasil a gente tem isso, né? O Brasil é um dos maiores produtores, né, da agricultura do mundo, tá? Mas infelizmente, o grande foco está nos grandes produtores, que é exatamente quem menos emprega, tá certo? Eles empregam, geram emprego, sim, eles geram emprego, mas não geram emprego tanto quanto essa agricultura familiar, que a gente chama de agricultura familiar. Porque ela tanto pode ser agricultura, pode ser uma monocultura, ou seja, a plantação de uma coisa para vender e ganhar um dinheirinho, quanto ela também pode, que a gente chama de agricultura de subsistência. O que é essa agricultura de subsistência? É a agricultura que a família planta e eles colhem para eles mesmos comer. Geralmente você tem as duas formas, tá? Você tem as duas formas. Você tem aquela pessoa que tem aquela monocultura, você tem uma pessoa que tem um sítiozinho, aí faz uma plantação de uma macaxeira, de uma mandioca para cada, eu não sei quanto tempo dura, se eu não me engano, são 4 a 5 meses, a cada 4 a 5 meses você ganha um dinheirinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma área ali que ele planta um feijãozinho, ele planta umas ervas, né, umas hortaliças, ele tem uma cabecinha de gado, ele tem uma vaquinha, ou ele tem uma cabra para prover o leite, né? Uma famíliazinha, um conjuntozinho para poder dar cria e aí sempre matar para poder ter carne para a família. Então, geralmente é uma mistura dos dois. Essa agricultura é a que mais realmente gera emprego, tá? Renda e trabalho, tá? Então, deveria haver um investimento maior. O governo deveria se voltar mais para isso, se preocupar mais com isso daí. Tá, boys and girls? Eu espero que eu não tenha sido muito complexo, muito prolixo. Eu não quero usar a palavra prolixo, porque talvez a maioria de vocês não saiba, mas falei demais sobre isso. Mas espero que tenham entendido, tá? There are 914 million acres of farmland just in the US. Então, só nos Estados Unidos, está dizendo aqui que tem 914 milhões de acres. Acres é uma medida que a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente usa hectare. Hectare, para quem não sabe, geralmente, quando se trata de agricultura, né, de área rural, a gente fala hectare. Hectare é o equivalente a 100 metros por 100. Ou pode, porque aí 100 vezes 100 dá 10 mil metros quadrados. Um hectare é o equivalente a 10 mil metros quadrados. É mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos o equivalente a um campo de futebol. Então, não sei quem já foi a um campo de futebol, eu sei que da televisão fica ruim de ver, mas quem já foi a um campo de futebol, se você olhar as 4 linhas, quando eu digo campo, é só o campo mesmo, não é o estádio inteiro, não. Só aquele campo de futebol ali, só aquela área de campo de futebol, geralmente é um pouquinho menos
do que 1 hectare, tá certo? Mas é mais ou menos isso, só para vocês terem uma ideia. Nos Estados Unidos se usa acre, ok? Não lembro quanto é um acre. Deixa eu ver quanto é um acre. Quanto é um acre? Eu acho que um acre é menos do que 1 hectare. Dá 4.046 metros quadrados, ou seja, 1 acre, 2 acres ainda dá menos do que 1 hectare vai dar 2,2 mais ou menos, né? 2,3, 2,4, 2,5. Pronto, né? 10.100 e pouco, 2,4. É, 2,5, né? 1 acre, 1 hectare é equivalente a 2 acres e meio. Bom, informação que não é relevante para vocês. Vamos lá. Só para vocês ficarem sabendo. The average US farmer não interessante. Beef farming account 9% of American farms. Aqui tem muita informação sobre os Estados Unidos. E aqui eu queria focar mais de uma forma global. Bom, vamos mover aqui, vamos sair desse site, porque eu gostaria de trazer informações mais globais. Então, a primeira informação aqui, ó, aqui é esse website, é o que a gente chama de DoSomething.org. DoSomething.org é uma ONG, é o que a gente chama de organização não governamental. É uma instituição que tem como objetivo lutar, né, pelas coisas boas, pelas coisas corretas, por um mundo melhor, tá certo? Então, aqui nesse website... Ops, o que foi que eu fiz aqui? Então, aqui ele traz, no website deles, eles trazem informações sobre a agricultura global. Deixa eu aumentar aqui, que eu estou vendo nada. Ok? Então, vamos lá. Já falei sobre isso, né? Então, 40%, né? Dos trabalhos no mundo são através da agricultura. Sustainable agriculture is a rejection of the industrial approach to food production. Ok, essa informação é interessante. Ok. Então, agricultura, olha que coisa interessante. Agricultura familiar, agricultura sustentável. Eu comecei a aula falando sobre isso, né? Sobre sustentabilidade. A agricultura sustentável é a rejeição do que se chama hoje de indústria da produção de comida. E muita gente já chama isso de fazenda-fábrica. Uma fazenda que é uma fábrica. O que é isso? A fazenda-fábrica, que é uma fábrica, é como se fosse uma fazenda não como se fosse não, né? É uma fazenda que trabalha em larga escala. O que é que significa isso? Ela produz, né? Geralmente isso é relacionado a animais, tá? Ou seja, tem uma quantidade gigantesca de animais, né, dentro daquela fazenda com a intenção única e absoluta de ganhar dinheiro. Então, ali ela não está interessada na qualidade de vida dos animais, ela não está interessada se os animais estão sofrendo, ela não está interessada né, numa questão de sustentabilidade, né, onde os dejetos, porque você tem um local cheio de animal, esses animais estão sempre defecando, essa sujeira ela vai para onde, né? Então não se pensa nisso, né? Se joga essa sujeira no solo ou se joga essa sujeira no rio próximo e aquilo ali vai poluindo, né? Porque apesar de ser uma sujeira orgânica, né? Os dejetos do animal, a sujeira orgânica, ou seja, uma sujeira que com o tempo ela se limpa, né? Mas assim, ela em grandíssima quantidade e a natureza ela não tem capacidade. Você começar, vamos dizer, você cria, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma granja. Você cria uma granja e você tem, sei lá, 100.000 galinhas dentro de uma granja. Aquelas galinhas estão fazendo cocô. Quem já viu uma galinha sabe que ela está fazendo cocô. Aqueles dejetos ali, quando você junta aquilo ali você jogar num rio,
O rio não vai ter capacidade de limpar toda aquela sujeira que você jogar ali diariamente. Então, você tem que dar uma finalidade para aquilo. Né? Então, essas empresas, a fazenda deveria ser algo sustentável, algo que vive, que coexiste junto com o meio ambiente. Tá? Então, ele não tem esse pensamento, ele tem um pensamento puro e exclusivo, tá certo? Em lucro. O que é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Então, por exemplo, isso é informação que chega a dar uma pena de saber. É uma das coisas que até me faz repensar, às vezes, em consumir carne, né? Reduzir, eu já reduzi bastante, mas é difícil realmente parar. Por exemplo, galinhas, não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho que falar para realmente causar um impacto. Nas granjas, né? As galinhas, elas não foram feitas para viver num ambiente tão fechado, elas ficam num ambiente ali fechado, com outras galinhas ao redor, e ela fica estressada ali, né, com outras galinhas. Então, o que elas fazem? Elas se bicam, certo? Elas começam a se bicar, e aí acabam matando umas às outras. O que é que os fazendeiros, os donos de fábrica, fazem na fábrica? Eles quebram, ainda pintinho, ainda franguinho, eles quebram o bico da galinha para que fique frágil e ela não possa bicar as outras. Então, veja só, elas já crescem com o bico delas quebrado. Veja só, veja o grau de sofrimento desses animais. Além de tudo, ficam num ambiente altamente estressante, porque elas estão ali fechadas, num local fechado, né? E elas foram feitas para viver solta, para pelo menos ter um pouquinho. É isso que a gente fala de qualidade de vida. Mesmo que você depois mate o animal e consuma, que é a lei da natureza, né? O processo, o ciclo de vida, mas assim, que pelo menos esse animal, enquanto ele esteve vivo, que ele tenha um pouquinho de qualidade de vida, né, boys and girls? Então, é algo que deve ser pensado, tá? Então, o processo, né, o que é que essas fábricas, fazendas fazem? Elas causam erosão, né? Elas causam erosão no meio ambiente, elas causam ah, desmatamento, tá? Contaminação do solo, contaminação da água, né? Perda da biodiversidade, abusos também, muitas vezes abusos no trabalho, porque aí é um emprego que às vezes a pessoa tem que se submeter, por exemplo, a situações de, por exemplo, lidar com animais, aquele cheiro forte, né? Às vezes não proporciona o equipamento necessário, máscara, luva, coisa desse tipo, para lidar com animais, tá certo? Ah, vamos lá, number 4, techniques. Então, a gente vai sempre incentivar isso, né? Fazendas que se preocupam com a qualidade dos animais, pelo menos enquanto eles estão vivos ali sendo criados, que tem uma certa qualidade de vida, né? Produtos, se for a agricultura, né? De plantas ou produtos orgânicos e que mantenham a biodiversidade, ou seja, sejam criados, sejam plantados de uma forma que preservem as florestas. Né? A gente hoje está vendo isso demais. No momento em que eu gravo essa aula, eu estou vendo ali que o Brasil nunca desmatou tanto a Amazônia. E desmata para quê? Para exatamente avançar com as fazendas, exatamente para aumentar o espaço para poder plantar produtos como milho, produtos como a soja, que têm a mera função de serem exportados, principalmente para países como China, para servir de ração para animal. Tá? Então, não é sustentável. Isso não é uma coisa legal a gente acabar com o meio ambiente. Então, a produção, a informação importante, a produção de produtos orgânicos, você precisa de 2,5 mais funcionários, né? Você precisa você tem uma fábrica de produção dessa fábrica fazenda, para cada funcionário que você tem na fábrica fazenda, você precisa de mais funcionários, você precisa de 2,5 funcionários a mais. No entanto, você tem 10 vezes mais lucro, então você vê que é muito mais vantagem a forma orgânica. Os produtos orgânicos cresceram 7,7% em 2010, comparado a 2009. Tá certo? É informação bem antiga, né? Mais de 10 anos.
Em compensação, 88% do milho e 94% da soja foram geneticamente modificados em 2011, tá certo? Esses produtos geneticamente modificados, eles têm uma vantagem, né? Eles aumentam a produtividade, ou seja, você precisa de menos espaço físico para colher mais, mas ainda assim a ganância dos fazendeiros é maior, né? Eles dizem assim, eu já estou ganhando muito dinheiro, muito mais do que eu ganhava, mas eu quero mais, né? Além do mais, esse formato de plantação deles, com o tempo, aquela terra ela fica infértil, tá certo? Então, o que é que eles fazem? Por isso que eles também vão para outro lugar. Eles plantam naquele formato, a gente chama de monocultura. Essa monocultura vai tirando certos nutrientes, só aqueles nutrientes que a monocultura precisa, né? Por exemplo, você só planta milho, a planta de milho só requer certos nutrientes da terra. Então, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tem uma hora que você planta ali e a planta ela não cresce mais, porque não tem mais aqueles nutrientes na terra. Então, você tem que dar um tempo para a terra para se recuperar, que são anos e anos. O que é que você pode fazer? Né? Qual é a solução? Você revezar. Você, por exemplo, plantou milho num ano, outro ano você planta soja. Por que é que não fazem isso? Porque isso gera custo, né? Se você tem um cliente que já compra soja, você teria que arrumar um cliente para comprar o milho, você muda a técnica, você tem que treinar seus funcionários para isso. Então, eles dizem assim, não, é mais fácil a gente só plantar milho, quando a terra não tiver mais serventia, a gente vai aqui, invade, avança aqui na Amazônia, mata, destrói, né? Desmata, e a gente vai ter uma terra rica aí, que a gente vai passar mais 10 anos ali plantando, quando ficar ruim, quando ficar infértil, a gente usa a palavra infértil, né? A gente descarta. Né? Ok? Ah, ok? Então, é mais ou menos por aí. Então, quais são as 4 principais chaves para a sustentabilidade? Né? Satisfazer as necessidades alimentares humanas, né? Obviamente, a gente não pode também dar só atenção ao meio ambiente e dizer assim, eu não tenho comida para todo mundo, né? A gente tem que achar uma forma que todo mundo possa comer, contribuir para a necessidade, né, de bioenergia, ou seja, a gente também tem essa questão, né? A gente precisa arrumar uma forma não poluente porque se usa muita energia, né, na agricultura, quer seja através de máquinas, através do combustível, que é a gasolina ou diesel, quer seja através de muita luz, quer seja através de, né, tudo isso, refrigeração, né, coisas desse tipo. Melhorar a qualidade do meio ambiente, tá certo? E também criar sustentabilidade e viabilidade econômica, né? Ou seja, as pessoas, aí não pode só dizer às pessoas, plante isso e acabou-se, né? As pessoas têm que se sustentar financeiramente disso, né? A gente não pode chegar e forçar as pessoas a uma coisa que não vai dar dinheiro, certo? Então, existem várias formas de fazer isso, várias ações governamentais para fazer isso, mas aí é um assunto para uma outra aula e talvez nem para vocês nesse momento, tá certo? Antes da gente encerrar, queria... Saiu aqui. Então, eu queria só... Eu não vou passar nem o clipe, tá, gente? Eu fico com medo até de dar uma negada lá no YouTube. O YouTube, se você coloca algum vídeo, alguma coisa, o YouTube, ele depois ele bloqueia, né? Então, vamos lá. A gente tem esse daqui, ó, Kiss the Ground, tá certo? Que é explicando, ó, como é que funciona, né? A funcionalidade mesmo da planta, como é que a planta se sustenta através do solo. A gente tem esse daqui, Rotten, que é podre. Ok? Aqui, ó. Aqui. Aqui fala do que a gente tem feito, exatamente o que, a agricultura tem feito, né, para nos alimentar, né? Se é ético. Aqui também tem.
Aqui esse explained, eu botei agricultura, né? Aqui apareceu, deve ter esse explained, são vários documentários explicando coisas, deve ter alguma coisa sobre cultura. Esse daqui é muito interessante também, que é o Cowspiracy, né? Que é cow de vaca. Aqui é exatamente falando exatamente dessas fábricas, fazendas, né? E mostrando que pode ser feito de uma maneira sustentável, tá bom? Então, Boys and Girls, Teacher Leo vai ficando por aqui, tá certo? Nossa, Teacher Leo tá desacostumado mesmo aqui, ó. Stop share. Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos uma excelente volta aí, espero que todo mundo tenha voltado aí numa boa para a aula presencial e não vou passar homework hoje porque vocês ainda estão se reacostumando. Então, hoje foi só uma aula de volta, né? De welcome back. Bem-vindos de volta, tá bom? See you later, alligators. See you next week. Bye bye.